Amém. Boa noite, gente. Graça e paz de Jesus. Que bom que você veio. Isso aqui fica só nessa posição ou ele deita um pouquinho? É só assim mesmo? Se eu forçar, quebra, né? Que bom que você veio. Que bom que você tomou a sábia decisão de encerrar o seu domingo na casa do Senhor. E se a sua semana dependesse dessa sua escolha, eu tenho certeza que você iniciou bem a sua semana. Gente, quero ler com você agora à noite, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, nós vamos ler de 23 ao 29, tá? Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 23 até o verso 29, está projetado aí. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Amém. Como anda a sua fé? Como está a sua fé nesse momento? Imagina que aquela porta, essas 2 portas fossem um detector de fé, ou sabe aqueles que a gente passa, né? No aeroporto ou banco, aquele detector de metal. Imagina que você tivesse esse dispositivo nas igrejas. A gente podia inventar isso, né? E aí você hoje adentrou ali, como é que está? E apitar, aqui no caso o efeito, o resultado reverso, né? Se apitasse bastante, ia dizer, olha, esse aí está carregado de fé. Aí para quem estava com pouca fé, né? Ia entrar, não ia fazer barulho nenhum. Mas que bom, aí você está aqui, Deus enche a sua vida de fé. Como é que está a sua fé, querido? Nós, povo de Deus, que nos chamamos povo do Senhor, a gente é o povo chamado a andar por fé, correto? A palavra de Deus nesse texto, Hebreus 11, 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você e eu não temos fé, é impossível. O Deus do impossível fala para a gente em sua palavra que sem fé é impossível agradá-lo. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque andar por fé deve impulsionar a nossa vida, andar por fé deve levar a nossa vida aos propósitos de Deus. E se a nossa fé tiver um pouco cambaleante, isso vai afetar o nosso entendimento dos propósitos de Deus para a nossa vida. No meu coração eu tenho para dividir com vocês, nesse tempo que a gente está aqui agora à noite, o que nos impede, ou o que pode nos impedir de viver os propósitos de Deus para a nossa vida. A fé, ter fé é condição essencial para a gente entender a vontade de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando a nossa fé está diluindo, quando a nossa fé está fraquejando, a gente perde um pouco a compreensão da vontade de Deus. Vou dar só um exemplo para você que você vai entender. O profeta Elias, 1 Reis capítulo 19, 18. Elias
Deus dá um comando a ele e ele vai lá e fala assim, olha, vai lá e mostra quem eu sou. E aí tem aquele sacrifício lá, os caras de Baal invocam lá, não dá em nada, desce fogo, acaba com todos os profetas lá. Após esse episódio, Jezabel, uma mulher, uma rainha, tudo bem que era uma pessoa bem maquiavélica, bem perversa, fala, eu vou te matar. E aí ele foge, ele vai para a caverna. E aí a sua fé é abalada. E aí, quando ele chega na caverna, Deus fala para ele assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Falei de manhã, presta atenção nas perguntas da palavra de Deus. A fé é abalada, um homem, o grande profeta Elias, e ele continuou sendo. Mas quando a nossa fé é abalada, de repente a gente está aqui pensando, e Jesus perguntando para a gente assim, Deus falando ao nosso coração, mas o que você está fazendo aqui, nesse momento em que você está cabisbaixo? Eu já não demonstrei a você que eu sou o Deus do impossível? Eu já não demonstrei a você que eu caminho com você? Foi o que aconteceu com Elias. Então a fé, ela é essencial. A fé foi um diferencial na vida e tem sido a fé, o diferencial na vida de homens e mulheres de Deus. Nós lemos aqui, pela fé Moisés, esse trecho são 5 vezes o autor aos Hebreus, e esse capítulo que a gente fala, né, que é a galeria dos heróis da fé, a gente acostumou dizer, né, mencionar os heróis da fé, mas eu arrisco dizer que nesses bancos aqui, há heróis da fé. Você tem histórias de experiências com Deus, de entrega a Deus, de total dependência do Senhor, em que a fé fez diferença. A fé é esse diferencial. E Moisés, meus queridos, você conhece a história. Moisés foi sendo forjado em sua fé. Moisés, ele passa 40 anos no Egito, sendo educado pela sua mãe e recebendo ali a educação, né, dos egípcios, sendo educado e instruído em tantas coisas. Ele passa ali 40 anos. Depois, ele sai, e aí tem aquela situação em que ele mata o egípcio lá, e aí obrigado, Jim. Ele fica 40 anos no deserto, conhece lá a sua esposa, o seu sogro, e aí ele retorna para libertar o povo de Israel, e ele passa 40 anos peregrinando com o povo. Moisés passou pela escola onde Deus forja a fé daqueles os quais ele tem propósito. Você quer aumentar a sua fé? Se prepara para viver essa escola. Com Moisés foi assim. Comentarista Dwight Lyman Moody, ele diz o seguinte: Moisés passou os seus primeiros 40 anos pensando que ele era alguém. Ele estava na elite do mundo. Aí os 40 anos seguintes, ele passa aprendendo que ele não era ninguém, porque tudo aquilo que ele tinha vivido, ele precisou fugir. E os últimos 40 anos de sua vida, ele passou descobrindo o que Deus pode fazer com a vida de um ninguém. Deus trabalha na vida de pessoas improváveis, Deus trabalha na vida daqueles que se acham que não são ninguém, mas Deus trabalha forjando com um propósito, forjando um propósito. Então, queridos, pela fé, Moisés, pela fé, Deus foi trabalhando, e as coisas acontecem em resposta à nossa confiança que a gente deposita em Deus. Então, você não sabe, cadê os jovens? Essa luz aqui a gente não enxerga direito, o pessoal lá em cima. Você não sabe se o seu filho
é o próximo grande homem ou mulher de Deus para abençoar muita gente. Você não sabe se você está passando um tempo, agora, um Kairos de Deus, se está nos primeiros 40 anos usando a figura, e que Deus está te preparando para algo que Ele chamou. Meus irmãos, eu tenho certeza que Deus chama a gente para alguns propósitos, mas a gente precisa estar com a nossa fé bem fundamentada, porque algumas coisas podem nos impedir de viver os propósitos de Deus. Eu quero viver os propósitos de Deus para a minha vida. Então, pela fé, a gente precisa entender qual que é o propósito de Deus. E eu não estou falando só de coisas grandes, não, irmãos, isso é muito relativo. Tem gente que o chamado de Deus, que é chamado propósito na vida mais nobre do que ser uma mãe que dá uma boa educação para os filhos. Isso é um grande propósito. Quer um chamado maior do que você ser um bom profissional, em que as pessoas confiam em você, como o mundo precisa de gente de confiança. Deus tem propósitos dos mais variados tamanhos, e a gente precisa entender que nós precisamos caminhar por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E algumas coisas, quando a gente deixa a nossa fé esmorecer, pode acontecer da gente perder o propósito. O que nos impede então? O que nos impede de viver aquilo que o nosso coração às vezes acalenta e não vai para frente? O que falta? O que nos trava? É fé? É atitude? É dependência de Deus? Pensa, gente, Moisés passou pelas mais variadas situações e ele termina a sua vida cumprindo o propósito de Deus. Para ele foi ser preparado para a libertação do povo do Egito. Mas para a sua vida pode ser trabalhar para o seu filho poder estudar. Na sua vida pode ser você ter um excelente casamento para poder as pessoas olharem, aqueles casais que não se dão bem, olhar para o seu casamento e falar assim, qual que é a diferença? E você ajudar. Pode ser, jovem, ser um pastor. Ninguém fala amém nessa hora, ninguém quer filho pastor, gente. Pode ser um excelente médico que vai ajudar as pessoas, vai abençoar. O que pode nos impedir? Eu olho para esse texto, irmãos, e eu quero dividir com você 3 coisas. A primeira coisa está no versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que pode impedir você e eu de vivermos os propósitos de Deus? Medo do passado. O medo do passado pode nos impedir de viver os propósitos de Deus. O passado é um fantasma na nossa vida, gente. Aquilo que não deu certo, aquilo que fizemos e nos arrependemos, aquilo que a gente queria ter feito, aquela fala que falamos numa hora inoportuna, aquele trauma que vivemos, aquela pessoa que nos abandonou. O passado nos amedronta de olhar para o futuro. O passado pode travar os processos que Deus quer fazer e quer realizar. Erros do passado ficam em nossa mente. Erros são paralisantes, eles nos levam a pensar assim, não, mas não deu certo lá, por que não vai dar certo amanhã? Não está dando certo hoje, não deu certo ontem. O medo do passado pode fazer a gente perder a possibilidade de viver um grande propósito de Deus. Moisés cometeu um erro, ele matou uma pessoa. Ele matou um egípcio.
Havia um propósito. Nosso Deus é soberano, irmãos. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Você não sabe onde você vai estar daqui a um mês. Você não sabe ao certo, mas nosso Deus, em muitos momentos, Ele vai revelando. E embora Deus tinha esse propósito, que Moisés seria esse que conduziria o povo, era da maneira de Deus. Só que Moisés, nesse meio tempo, Deus não perde o controle. Às vezes a gente se assusta assim, nossa, olha o que aconteceu. Deus não, irmãos, Deus está tranquilo. O cetro do trono, do governo do mundo está nas mãos do Todo-Poderoso. O nosso Deus é grande. Deus não é pego de surpresa. Como dizem que é dele, do Albert Einstein, a frase, Deus não joga dados. Deus está segurando todas as coisas com o poder e autoridade que lhe são únicos. Mas Moisés, ele mata o egípcio. E aí, no dia seguinte, ele dá a impressão, você conhece a história, eu estou só relembrando aqui, dá a impressão que ele fala assim, não, agora os caras vão me... Pô, que bom que você ajudou a gente é escravo, você começou... Não era o tempo de Deus. Mas o passado não paralisou Moisés, mas Moisés titubeou. Quando Deus o chama, o passado pode roubar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Jovem, o passado não pode ser um empecilho para viver os propósitos de Deus. Passado, irmãos, é passado. Para quem anda com Deus, para quem confessa os seus pecados, para quem tem a vida transformada. Já a palavra de Deus diz assim, que nem o Senhor lembra dos nossos pecados. Por que a gente às vezes fica apegado ao passado? Já pensou como às vezes relacionamentos são destruídos porque ficam olhando para o passado? Já percebeu às vezes como a igreja não vai para frente porque está remoendo coisas do passado? O passado não pode roubar os propósitos de Deus para a sua vida, para a minha vida. Passado, irmãos, é igual ao retrovisor de carro. A gente olha, né? Ou você anda o tempo todo olhando para o seu retrovisor assim. Por que você faz isso na sua vida? Por que a gente às vezes faz isso? Medo do passado pode roubar a gente de viver o propósito. Segundo, acomodação com o presente. Verso 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Gente, que coisa extraordinária. Moisés, por amor de Cristo. Como é que a gente explica isso, irmãos? O autor aos Hebreus está dizendo que Moisés, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior. Moisés não se acomodou de alguma maneira. Depois vocês perguntam para o pastor Eliseu, pastor, como que é esse aí? Moisés, lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, por amor de Cristo? Irmãos, Cristo já... Deus é eterno. É o autor aos Hebreus que está falando. E a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. Mas ele considerou uma desonra. A gente se acomoda com o presente. Às vezes não é o passado que rouba o propósito de Deus, é a acomodação com o presente. Moisés, então foge, porque obviamente ele ia morrer, e aí ele passa esses 40 anos lá, constitui família, ele deixa de ser príncipe, vai ser pastor de ovelhas. Estava tudo bem, irmãos, sossegado. E a tendência da gente é achar que, não, agora eu estabilizei aqui, estou sossegado.
e a gente se acomoda. Só que nós andamos por fé. Deus, às vezes por temermos ir além, a gente vive uma experiência aquém daquilo que Deus tem para a nossa vida. É assim na nossa vida, é assim nos nossos negócios, é assim na igreja, no ministério. Então o medo do passado, às vezes você supera, mas aí você chega num platô que a gente chama, eu e você. E aí a acomodação com o presente pode acontecer, mas está tudo bem aqui. Está tudo bem, eu estou aqui já há um bom tempo, eu tenho o meu negócio estabelecido, por que eu vou inventar mais alguma coisa aqui? Moisés, me parece que Deus nesse período está trabalhando, não acabou por aqui, tem propósitos adiante. Então, no que a gente se acomoda? No que de repente, na sua vida, a acomodação pode estar aí estagnando você de viver um avanço que Deus tem para usar a sua vida? Porque o propósito é de Deus, irmãos. A nossa vida é do Senhor. A nossa vida a gente é servo, falei pela manhã. Então, hoje a gente está aqui de boa, graças a Deus, mas eu receio dizer, irmãos, se você não está vivendo nesse momento algo que não exija fé nenhuma, você está vivendo a vida provavelmente fora do propósito de Deus, porque a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é loucura, gente, isso aí, loucura é outra coisa. Fé é confiar naquele que tem o domínio de todas as coisas em suas mãos, e a nossa vida está nas mãos dele. Então, Deus não espera que eu e você fiquemos acomodados. A nossa fé é para frente. Medo do passado rouba, mas o comodismo, estar acomodado, mas está tudo bem. Está tudo bem, se acomoda no seu casamento, você vê. Começa a dar ruim. É igual andar de bicicleta, a vida é movimento. Então, a acomodação com o presente pode estar roubando em você e em mim a possibilidade de estarmos vivendo o propósito de Deus. O presente não parou Moisés, irmãos. Ele podia até achar que estava lá de boa, mas você conhece a história. Por último, terceiro, verso 27. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Medo do passado pode nos impedir de viver os propósitos de Deus, seja em família, seja como igreja, seja naquilo que a gente sonha. A acomodação com o presente ou paralisação também pode. Mas a terceira coisa é a incerteza do futuro. Moisés segue porque ele via aquele que é invisível. A incerteza do futuro, fala sério. Mas qual que certeza que você tem hoje, aqui e agora? Você fala assim, eu tenho certeza absoluta que eu vou acabar esse culto e vou chegar na minha casa. A gente que acha que tem certeza de alguma coisa, irmãos, porque pode acontecer alguma coisa no caminho. A gente caminha por fé. A qualquer momento Deus pode falar assim, acabou Humberto, sua missão aqui acabou. Chegou a sua senha. A gente não sabe, a gente espera, né? Que Deus tenha mais coisas. Por isso que enquanto nós estamos aqui, gente, jovem, enquanto você está aqui, para de brisar na vida, já vai se preparando. Eu brisei muito.
O medo do futuro, a incerteza do futuro pode impedir a gente de viver. Moisés tem um encontro inegociável com Deus. Deus fala para ele assim, naquela sarça em chamas. Deus fala para ele, não tem como fugir. Eu escolhi você para esta tarefa ou para essa missão. Vai lá e executa. Irmãos, Deus não quer a gente só sentando em banco de igreja. Deus não quer a gente só vivendo a vida, contando os dias do calendário. Deus tem algo a fazer através da sua e da minha vida. A sarça em chamas, Moisés vê, e aí é a contemplação de Deus. Imagina isso, estar diante do Altíssimo. E Moisés, ele dá desculpas. E ele fala, Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu, para abrir um negócio? Quem sou eu para cuidar de um departamento? Quem sou eu para ser um pastor? Quem sou eu para ser um líder? Quem sou eu para investir nisso? Quem sou eu para ir lá e falar com tal pessoa? Moisés, ele tenta negociar, talvez pela incerteza do futuro, porque Deus estava chamando. E aí só que o encontro com o Altíssimo, o Deus Santo, tira as sandálias dos seus pés. Você está se aproximando do Deus Santo. E aí ele tira, e ele tenta ainda negociar. Eu vou em nome de quem? E se o pessoal não acreditar? E Deus é paciente, Eu acho que Moisés aprendeu paciência com Deus, que a palavra de Deus fala que Moisés foi o homem mais paciente, que existiu. A gente fala paciência de Jó, mas Jó deve ser o segundo. Mas a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais paciente que existiu. Aprendeu direto com Deus, porque Deus ali falou assim, eu não estou falando. A incerteza do futuro, irmãos. Moisés escolheu vencer o passado, não se acomodar ao presente e depositar o seu futuro nas mãos de Deus. O que te impede de viver o propósito de Deus para a sua vida? Você está preso no passado? Cadê o pessoal do louvor? Vamos cantar aqui. Já estou concluindo. Está na hora de repente, você dizer ao Senhor Jesus assim, olha, Senhor, me ajuda. Porque o meu passado me atormenta, o meu passado me aprisiona. Ou você está acomodado? Não, está tudo bem aqui do jeito que está. Como diz, a galera está suave. Nem sempre estar suave é um bom sinal, viu? Se você não está vivendo algo que exija fé, é muito provável que você não esteja ainda compreendendo o propósito de Deus para a sua vida. Fé é outra coisa. A incerteza do futuro também pode paralisar. Gente, deixa eu falar para vocês aqui, a gente está concluindo aqui o nosso tempo juntos. E falei um pouco da minha história pela manhã. Eu vou fazer 45 anos em outubro. E você fala assim, você imaginava ser um pastor? Não, gente. Fugi um bom tempo. Mas Deus foi trabalhando, a gente enfrentou alguns desertos e até que um dia a gente entendeu. E quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida, não é qualquer coisa que derruba a gente. A gente toma pancada, a gente engole desaforo, a gente também, às vezes, cria alguns problemas, mas o medo do passado já foi. Porque tem o propósito de Deus, meus irmãos, para a sua vida. Tem o propósito de Deus para essa igreja, que está entrelaçado com a sua vida. Tem o propósito de Deus para a minha vida. Tem um propósito de Deus
para a minha família, tem o propósito de Deus para onde eu estou servindo, na igreja onde eu estou, e tem o propósito que é de Deus. Mas se tem uma coisa, meus irmãos, que nesses anos, aquele menino adolescente que tocava aqui, magrinho, parecia doente, hoje barrigudo, eu não tenho medo do futuro mais, irmãos. Tem dado muito certo confiar em Deus, queridos. E eu encorajo você a confiar em Deus. A minha filha fala que ela tem vontade de ser médica. Eu não sei como isso vai acontecer, se vai acontecer. Mas às vezes, jovem, você tem aí um sonho, você tem algo no seu coração que às vezes você fala, e as próprias pessoas que você acha que deviam te apoiar jogam água. Ô irmãos, a gente precisa achar que os nossos filhos são os melhores do mundo. O judeu, ele fala sempre, o judeu não é um povo abençoado, é o povo de Deus. Ele fala, não, meu filho é abençoado. O que diz a palavra de Deus? Pais, vou dar uma força para vocês, meninos. Depois você ora por mim aí, pô, obrigado pela vida daquele pastor, Senhor. O Salmo 112, bem-aventurado é o homem e a mulher, é o homem, né? Mas eu sempre incluo que é a mulher também, que teme ao Senhor. Seus descendentes serão abençoados, serão poderosos na terra. Oh, meus irmãos, a gente é o povo de Deus, queridos. A minha esposa sonhava trabalhar na ACD. Passou um tempão, muito tempo mesmo. E está lá, irmãos, num e-mail que foi para a caixa de lixo. E ela viu. Deus faz as coisas assim, queridos. Então, a gente precisa olhar para frente, irmãos. Porque motivos para olhar para frente e saber, vai dar certo, se a gente confiar em Deus. Billy Graham falou assim, olha, eu li a última página da Bíblia, Jesus venceu. Você já sabe o final, jovem, você já sabe o final. Só estamos no processo, irmãos. Só estamos no processo. E o que importa, meus irmãos, seja o que for, é viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Não importa onde é melhor viver o propósito de Deus, ainda que a gente não concorde, do que a gente viver outras coisas. Coloque sua vida diante do Senhor. Esquece o passado, aquilo que está te atormentando. Deixa isso nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você está acomodado? Ah não, estamos tranquilo. Ó, gente, você acha que a gente pode ficar tranquilo com esse mundo? A gente precisa avançar, a gente precisa pregar o Evangelho, a gente precisa dar um jeito, porque Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer. Então não dá para a gente ter uma cabeça, irmãos, a gente precisa melhorar a nossa cabeça. Porque não é que se pode ser que dê certo. Se a igreja de Jesus avançar, não tem para ninguém. A igreja só se acomoda se você se acomodar, querido. Não deixe se acomodar. Agora eu estou dando a força para o pastor Eliseu. Eu sei que amanhã ele vai agradecer. E não tenha medo do futuro, querido. Se você entende, se você tiver um encontro com o Todo-Poderoso, vê a sarça, vê o fogo. Ah, irmãos, aí a gente às vezes até tenta negociar, mas Deus fala assim, vai e faz.